O ar dentro do labirinto mudou e pesou, como saldo negativo. E você não viu isso no jornal das 9 horas. Você sentiu isso no estômago. Aquela pontada silenciosa de ansiedade quando passou o cartão na maquininha do mercado e por um segundo o visor demorou a responder. O rato brasileiro médio não precisa de muito para perceber que o queijo está ficando mais escasso. Basta abrir o extrato do banco e enxergar a economia real que acontece nos silêncios. Só que o labirinto não muda de uma vez, ele muda devagar, e quando a maioria percebe, a ratoeira já está armada. Meu nome é João, eu sou o CEO dos ratos, e hoje eu vou te mostrar como a inadimplência está disparando dentro do labirinto, porque cada vez mais ratos estão caindo nas ratoeiras do crédito, e o que os juros elevados estão fazendo silenciosamente com o bolso do brasileiro. O recorde que ninguém queria, a inadimplência explodiu. Prepara o psicológico porque os números de janeiro de 2026 não são daqueles que você lê e vira a página tranquilo. A inadimplência no Brasil bateu 5,5%. Para quem olha rápido, parece pouca coisa. 5,5%? Só isso. Só que dentro do labirinto, isso é enorme. Esse é o maior nível desde 2017. E o mais pesado não é nem o número isolado, é a velocidade. Em apenas 12 meses, subiu 1,1 ponto percentual. Para os grandes bancos, isso é alerta vermelho. Para o rato comum, isso é insônia. Porque porcentagem fria vira gente real quando a gente traduz, vira pai de família que começa a empurrar fatura com o mínimo, vira mãe que parcela mercado, vira CPF bloqueado, vira aquela sensação de que por mais que você corra na esteira, o mês sempre acaba antes do dinheiro. E deixa eu te falar uma coisa importante aqui dentro do bunker. Isso não é falta de responsabilidade. O rato brasileiro não acorda querendo dar calote. Ele acorda querendo sobreviver. Só que a pressão subiu demais. O custo de vida foi avançando devagar. Os juros ficaram mais agressivos e a renda não acompanhou no mesmo ritmo. O sistema ficou mais pesado, a engrenagem ficou mais ríspida e o queijo, que já era contado, começou a encolher. O que está acontecendo agora é consequência de um ciclo inteiro baseado em crédito fácil. Durante anos, o labirinto distribuiu limite de cartão, financiamento em 60 meses, empréstimo pré-aprovado com 2 cliques. Muita gente confundiu limite com renda, confundiu parcelamento com poder de compra. Agora o ciclo virou. E quando o ciclo vira, o sistema não manda mensagem pedindo desculpa, ele manda boleto com juros altos. Esse recorde não é um acidente, é a conta chegando. A anatomia do juro. Por que o dinheiro ficou caro? Para entender por que tanta gente está sentindo que ficou mais pobre sem ter mudado nada na própria vida, a gente precisa olhar para uma coisa simples dentro do labirinto: o preço do dinheiro. Porque sim, dinheiro tem preço, e no Brasil de 2026 ele está custando caro. Dados recentes mostram a Selic girando em torno de 15% ao ano. Essa é a taxa básica do sistema financeiro brasileiro, a engrenagem central que influencia praticamente todo o custo de crédito que chega até o rato comum. Pode parecer um número distante, coisa de economista analisando gráfico em estúdio de televisão, mas na prática é ela que determina o quanto vai custar aquele financiamento, aquele empréstimo ou aquela fatura parcelada. Só que o buraco do labirinto vai mais fundo. O juro médio do crédito livre no Brasil está em torno de 47,8% ao ano. Traduzindo para a linguagem do rato que vive no mundo real, se você pega R$ 1.000 emprestados, depois de um ano pode acabar devendo algo perto de R$ 1.500, e isso antes mesmo de considerar taxas adicionais, seguros embutidos e aqueles detalhes miúdos que aparecem no contrato enquanto o gerente diz que a parcela cabe no orçamento. E é aqui que entra uma palavra que explica boa parte da mecânica desse labirinto financeiro: spread bancário. Hoje ele gira em torno de 34,3 pontos percentuais. Na prática, o spread é a diferença entre o custo que o sistema financeiro tem para captar recursos e o valor que chega até o consumidor final na forma de crédito. Parte dessa diferença vem de impostos, do risco de inadimplência e de custos operacionais do próprio sistema. Mas mesmo considerando todos esses fatores, os dados mostram que essa distância continua elevada no Brasil. Ou seja, o sistema financeiro capta recursos a custos menores e repassa esse dinheiro ao consumidor com taxas significativamente mais altas.
Historicamente, esse modelo acabou se tornando um dos negócios mais lucrativos dentro do sistema financeiro, e dentro dessa engrenagem, o endividamento da população acaba sendo um dos elementos centrais que movimentam o mecanismo. Quando os juros chegam nesse nível, aquilo que parecia solução começa a virar armadilha dentro do labirinto. O empréstimo pessoal deixa de ser um empurrão e vira uma bola de queijo que cresce mês após mês. Financiamento de carro ou imóvel, que muitos ratos usam como símbolo de estabilidade, passa a pesar muito mais dentro da toca. A dívida cresce rápido, muito mais rápido do que a renda, e enquanto isso acontece, o acesso ao crédito começa a ficar cada vez mais seletivo. O dinheiro continua circulando dentro do sistema, os bancos seguem registrando lucros elevados, mas as portas vão se fechando justamente para os ratos que mais precisam entrar. Dentro do labirinto, o jogo continua, só que as regras mudaram. O dado mais importante: a seca de crédito. Agora deixa eu te mostrar o dado que dentro do bunker a gente precisa olhar com calma. Segundo dados recentes do Banco Central, a concessão total de crédito no Brasil caiu cerca de 18,9% no período analisado. Para quem lê isso num relatório econômico, pode parecer só mais uma estatística, mas quem vive dentro do labirinto entende que esse tipo de número tem consequências bem reais. Não estamos falando de uma oscilação pequena. É uma queda relevante no ritmo com que o dinheiro está sendo emprestado na economia. Quando a gente olha mais de perto, o quadro fica ainda mais claro. O crédito livre, aquele que o rato usa no dia a dia para gerar a vida, parcelar consumo ou ajustar o orçamento, caiu cerca de 17,2%. Já o crédito direcionado, que normalmente financia a habitação e projetos maiores, recuou algo próximo de 32,9%. Traduzindo isso para a linguagem do labirinto, as torneiras do crédito começam a ser fechadas. Com o aumento da inadimplência e um ambiente de juros mais altos, o sistema financeiro passa naturalmente a operar com mais cautela. O risco aumenta e, quando o risco sobe, o acesso ao dinheiro tende a ficar mais restrito. E aí, aparece um efeito que muita gente ainda não percebeu. O problema não é apenas quem já está endividado ou com o nome negativado. O problema é que tem menos crédito circulando dentro da economia. E quando o crédito começa a secar, o motor da economia brasileira, que durante décadas funcionou muito baseado em parcelamento, começa a perder força. Menos crédito disponível significa menos consumo. Menos consumo tende a significar menos vendas. E quando as vendas diminuem, a pressão volta justamente para quem depende de salário ou de renda mensal para manter a toca funcionando. Nesse cenário, o sistema financeiro entra em um comportamento mais defensivo. As instituições passam a analisar melhor o risco das operações, proteger capital e restringir concessões mais arriscadas. Enquanto isso, dentro do labirinto, muitos ratos começam a perceber algo simples: o limite não aumenta como antes. O financiamento demora mais para ser aprovado, e o dinheiro fácil começa a desaparecer. Se você ainda tem crédito disponível hoje, isso significa apenas que o sistema ainda considera você um rato confiável dentro dessa engrenagem. Mas dentro do labirinto, uma coisa é certa: quando o crédito começa a diminuir, a dinâmica da economia também muda. A seca de dinheiro e o impacto nas ruas. O que acontece quando o crédito começa a diminuir? A mágica do consumo começa a desaparecer. Aquelas compras parceladas em 12, 24 vezes, que durante anos mantiveram muitas vitrines acesas, começam a minguar. E o efeito aparece rápido. Os lojistas vendem menos queijo e o estoque começa a ficar parado nas prateleiras. É nesse momento que começam a surgir aquelas promoções chamativas nas vitrines. Leve agora e comece a pagar só no ano que vem. Ou desconto grande para pagamento à vista. Não se engane achando que isso é generosidade do comerciante. Em muitos casos, pode ser necessidade de caixa. O lojista precisa transformar estoque em dinheiro, porque o crédito também ficou mais apertado para ele. E quando o dinheiro começa a rarear na economia, cada moeda ganha mais peso. O rato estratégico percebe esse tipo de movimento. Ele não sai correndo automaticamente atrás de cada promoção que aparece.
Ele entende que quando o comerciante pode ter mais interesse em gerar o estoque, o dinheiro guardado na toca passa a ter ainda mais valor dentro da negociação. Por isso, decisões de consumo em momentos como 2026 tendem a exigir mais atenção. Não é sobre prever desastre nem anunciar crise, é simplesmente observar o ciclo econômico acontecendo. Quando o crédito diminui, o movimento nas lojas costuma diminuir também. E quando o movimento cai, todo o resto da engrenagem começa a sentir. Menos crédito costuma significar menos movimento nas lojas. Menos movimento nas lojas tende a gerar mais preocupação entre os empresários. E quando a preocupação cresce, começam os ajustes, os cortes e as mudanças de rota. É um efeito em cadeia, que muitas vezes começa lá no topo do labirinto, nas decisões de juros e política monetária, e acaba chegando aqui embaixo, na mesa do rato comum, quando o preço do arroz, do feijão e das contas básicas começa a pesar mais no orçamento da toca. O momento do ciclo para as famílias. Historicamente, períodos como este que estamos vendo em 2026, com inadimplência elevada, crédito mais restrito e juros em níveis altos, costumam ser momentos em que muitas famílias brasileiras acabam sendo obrigadas a reorganizar o próprio orçamento. Não é exatamente uma escolha planejada. Na maioria das vezes, é a realidade batendo na toca. A economia costuma funcionar em ciclos, e dentro do labirinto isso fica muito claro. Existem fases em que o queijo parece abundante, o crédito circula com facilidade e tudo parece mais leve. E existem fases em que o ambiente muda, o crédito começa a ficar mais escasso e cada decisão financeira passa a ter muito mais peso. É nessa segunda fase que muita família percebe que precisa recalcular a rota. O que muitas vezes acontece é que parte dos ratos ainda está tentando sustentar o padrão de vida de anos anteriores, como 2024 ou 2025, usando o cartão de crédito como se o labirinto ainda estivesse cheio de queijo por todos os lados. Só que o tempo passou, o ciclo virou e o cenário de 2026 começou a cobrar o preço de decisões tomadas lá atrás. Aquela viagem parcelada, aquele celular trocado antes da hora, aquelas festas e gastos feitos com dinheiro que ainda nem tinha entrado na toca. Nada disso acontece porque o rato quer errar. Muitas vezes acontece porque o ambiente parecia favorável por muito tempo e o risco parecia distante. Mas ciclos econômicos sempre acabam mostrando a conta. Não é previsão dramática nem discurso pessimista. É um comportamento que aparece repetidamente ao longo da história econômica. Quando o ambiente financeiro fica mais apertado, quem se adapta mais rápido tende a atravessar o período com mais estabilidade. Quem demora a perceber o ciclo de mudança, geralmente sente o impacto primeiro no orçamento, depois no crédito e, em muitos casos, acaba aparecendo nas estatísticas de inadimplência que o próprio sistema financeiro divulga. Dentro do labirinto, uma regra continua valendo. Quando o ambiente muda, o rato que sobrevive não é o mais otimista, é o que percebe o ciclo e ajusta a rota da toca a tempo. O erro mais comum do rato médio. Sabe qual é o erro que eu mais vejo por aí? O rato continua tomando decisões financeiras olhando para o retrovisor. Ele percebe que o ambiente mudou, que os juros ficaram mais altos, que o crédito já não corre como antes, mas continua agindo como se ainda estivesse vivendo 2 anos atrás. Ele continua assumindo novas parcelas porque a parcela cabe no bolso, continua aumentando o padrão de vida para impressionar outros ratos que também estão apertados, e continua contando com uma renda futura que ele nem sabe se vai realmente chegar, ignorando que momentos de crédito mais restrito costumam vir acompanhados de mais incerteza no mercado de trabalho. O rato médio costuma ser otimista justamente quando deveria ser um pouco mais desconfiado. Ele acredita que o sistema vai se ajustar sozinho, que alguma solução vai aparecer ou que as coisas vão melhorar naturalmente. Enquanto isso, o cenário econômico já mudou de direção e ele continua correndo como se nada tivesse acontecido. E é aí que mora o problema. Quando o ambiente financeiro muda, continuar repetindo os mesmos comportamentos de antes pode virar um erro caro.
Por isso, a primeira regra para atravessar um período como 2026 é tirar as decisões financeiras do automático. Se você não sabe exatamente para onde cada centavo do seu suor está indo, alguém no sistema provavelmente já sabe, e geralmente não é você. O sistema financeiro funciona muito bem quando o rato está distraído, parcelando sem calcular, assumindo compromissos sem pensar no ciclo econômico e empurrando decisões importantes para depois. Mas o rato que começa a prestar atenção no próprio dinheiro muda completamente de postura. Ele para de correr atrás de aparência, começa a proteger a própria toca e passa a tomar decisões com consciência, em vez de apenas reagir ao que o sistema empurra para ele. O que o rato estratégico faz em 2026? Enquanto muitos ratos reagem ao cenário com ansiedade ou simplesmente fingem que nada mudou, o rato estratégico faz outra coisa. Ele observa o tabuleiro com calma, não tenta prever o futuro com bola de cristal. Ele apenas olha para os dados que já estão na mesa e ajusta o comportamento. A primeira regra em 2026 é simples: priorizar liquidez. Traduzindo para o português claro da toca, ter dinheiro disponível, dinheiro guardado, protegido e potencialmente rendendo a favor dele. Em um ambiente onde a Selic gira em torno de 15% ao ano, o próprio sistema financeiro acaba oferecendo condições mais interessantes para quem preserva capital com inteligência. Isso muda completamente a lógica do jogo. Em momentos assim, o rato estratégico prefere manter recursos líquidos no bunker, em vez de deixar dinheiro preso em ativos que só consomem caixa, carros caros, eletrônicos que perdem valor rápido ou qualquer gasto que não fortaleça a estabilidade da toca. A segunda regra é ainda mais importante: evitar dívidas caras. Quando o custo do dinheiro está alto, entrar no rotativo do cartão ou depender do cheque especial pode transformar um pequeno problema em uma bola de neve. Por isso, o rato estratégico revisa seus gastos com atenção. Ele olha para cada despesa fixa e corta excessos antes que eles comecem a pressionar o orçamento. É como ajustar o peso da mochila antes de uma subida mais difícil. Além disso, ele aumenta a própria margem de segurança. Se antes guardava 10% da renda, pode tentar ampliar essa proteção para 20% ou até 30%, dependendo da realidade da toca. Não porque ele virou pessimista, mas porque entendeu que o ambiente ficou mais exigente. Quem tem margem, respira melhor. Quem vive no limite, corre o risco de tropeçar na primeira curva do caminho. E tem mais uma diferença importante. O rato estratégico não compra por impulso. Ele compra quando faz sentido, quando é necessário e sempre que possível com o poder de negociação de quem tem o dinheiro à vista. Porque em períodos em que o dinheiro fica mais raro, quem tem liquidez costuma ter mais margem de escolha. A economia costuma passar por ciclos. O sol nasce, a lua se põe, o crédito expande, o crédito retrai. O problema real nunca foi o ciclo mudar. O problema é o rato perceber tarde demais que o ambiente financeiro ficou mais duro. O sistema não envia uma carta registrada avisando: "Ei, João, a partir de hoje as regras mudaram e o jogo ficou mais difícil." Ele simplesmente muda as condições silenciosamente. O limite do cartão encolhe, as taxas sobem, o acesso ao crédito fica mais seletivo, e quando o rato percebe, o queijo já está bem mais caro. Quem entende o ciclo cedo, quem olha para dados como 5,5% de inadimplência e uma Selic próxima de 15% com cabeça fria, não precisa correr em pânico quando a gritaria começa. O rato estratégico já reforçou o bunker, já organizou as finanças e já está preparado para atravessar esse período com mais estabilidade. Não seja o rato que volta para a toca apenas para lamentar a fatura do cartão no fim do mês. Seja o rato que usa informação e disciplina para atravessar esse mar agitado de 2026 com o leme firme na mão. O sistema funciona melhor quando o rato é previsível e dependente. A verdadeira mudança começa quando você decide entender o jogo e parar de agir no automático. Se você percebeu que em 2026 o queijo está mais caro e que as ratoeiras estão mais sensíveis, escreve aqui embaixo a nossa frase secreta de hoje: coxinha de juros compostos com Selic no recheio. Quem ler isso de fora talvez ache que é só mais uma frase estranha perdida na internet, mas quem acompanha o canal sabe exatamente o que isso significa.
Compartilhe esse vídeo com aquele parente que acabou de financiar um carro em 72 vezes e ainda está comemorando o negócio imperdível. Às vezes, uma conversa sobre dinheiro chega na hora certa. Até o próximo vídeo. E lembra, em um cenário mais apertado, informação, disciplina e reserva costumam ser as melhores ferramentas para não virar refém do custo do dinheiro.